todo o efeito da comida, vocês devem estar lembrados onde a gente parou. Falando, por exemplo, da depressão de fundo psicológica, que é a grande maioria, na verdade, os problemas dessa natureza. Há muitas pessoas confundindo depressão com tristeza. Embora a tristeza faça parte da depressão, nem toda tristeza é depressão. Você pode ficar triste, estar triste por uma circunstância e pode dizer assim, eu estou deprimida. Não, você está triste. A depressão é um outro patamar, é um estado de enfermidade. Quando a tristeza passa de 7 dias, sinal de alerta já está ligado, porque ela pode se transformar efetivamente num quadro depressivo. Mas nós estamos assistindo crianças com depressão. Há cerca de 30 anos no máximo, você não via falar de crianças tomando Rivotril, tomando medicamentos contra quadro depressivo. E, no entanto, isso está se exacerbando. As causas também são as mais variadas, porque há espíritos que sabem que estão tendo a sua última oportunidade, renascem com toda uma carga de fragilidade, e chegando aqui no momento tão específico e especial da humanidade, que é a transição do planeta, muitos desses espíritos já apresentam desde pequenino um quadro de imensa fragilidade emocional. No entanto, não é apenas isto que explica o fenômeno em si. Temos que refletir sobre como está a nossa família hoje em dia. Nós precisamos resgatar a família. Ela é estrutural. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a um esfacelamento do que representa a família enquanto organização afetiva. Veja como a gente observa hoje o pai no WhatsApp, a mãe no WhatsApp, os filhos, cada um no seu quarto com seus WhatsApps. Não se dialoga, não se conversa. Às vezes nos restaurantes você tem que ter a cadeira das pessoas e a cadeira para o WhatsApp ou o celular. Eu estava no shopping, ia almoçar no shopping e vi um casal e um filho. Sentaram, fizeram o pedido do prato. Eu estava na mesa seguinte e observei, eles não trocaram uma palavra. Os três, o tempo todo no WhatsApp. Até o prato chegou com 20 minutos depois. Essa ausência de expressão da afetividade, ela está fragilizando esta que é uma base fundamental para a evolução das almas, a família. Todas as ideias, todas as doutrinas, todas as ideologias que desprezaram a família não venceram. Exatamente porque não se pode vencer algo que faz parte das leis da natureza, portanto, lei de Deus, que é o agrupamento familiar. E é tão estrutural que é por ela que a gente reencarna, é por ela que a gente volta às experiências da Terra. E o afeto, para que a gente consiga dizer que a gente tem um lar, a gente precisa investir no enriquecimento afetivo. A gente pode ter casa, mas se a gente não tiver a preocupação do afeto, a gente não tem lar. O lar é a estrutura emocional afetiva de quem mora ali dentro. Casa é isso aqui, parede e teto. Nossos avós, eles não permitiam que os seus filhos fossem dormir sem orar, sem rezar, sem agradecer a Deus. Tinha que ficar de joelho, Papai do céu. Os pais de hoje, modernosos, não ensinam os seus filhos a relacionar-se com o divino. No máximo é assim, você tem 5 minutos para entrar no Instagram, depois vai dormir. Você tem 5 minutos para o WhatsApp e vai dormir. E a criança vai crescendo desequipada de Deus e vazio, porque se você não tiver a noção do divino e do sagrado que você é, como você vai entender a finalidade da vida? Como você vai compreender, como a criança, como o jovem vai compreender os desafios que terão que enfrentar na vida? Desequipados de Deus,
nós vemos as crianças e os jovens extremamente vulneráveis. Qualquer coisa se mutila, qualquer coisa se mata, qualquer coisa cai no pranto, cai na depressão, qualquer motivo tem pico de ansiedade, e aí o pico de ansiedade produz a síndrome do pânico. A ansiedade é uma das doenças da atualidade, uma grave enfermidade. Ter um certo nível de ansiedade é até bom. Até um certo patamar, a ansiedade move a criatura para realizar as coisas. Uma pessoa que é só zen, não sai do canto. A ansiedade move, dá um friozinho na barriga, você quer vencer desafios. Agora, quando a ansiedade passa de determinado patamar, é patológica. É aquela que produz o pânico. É aquela que leva a pessoa a ter sudorese. É que leva a pessoa a ficar desesperada, medo de falar de público, medo de falar com as pessoas, introjecta-se. Cai na chamada timidez excessiva, o que provoca a paralisia da alma. E a paralisia é o contrário de vida, porque a morte não existe. O contrário de vida é paralisia. Então, a pessoa ansiosa, ela pode cair no estado temeroso. E caindo no estado temeroso, perde a sua capacidade dinâmica de vida. Nós temos crianças e jovens já mortos, embora tão jovens, paralisados perante si próprios, não sabem lidar com nada. O vazio existencial, que é uma das causas da problemática das doenças da alma, nasce dessa falta de visão e de perspectiva do que é viver. O que é a vida? E sem Deus, como você vai encarar a confecção da vida? Eu sei que muitos pais hoje também têm suas dúvidas, suas inseguranças, suas fragilidades em relação à religião. Mas se você não quer encaminhar seu filho para uma religião específica, traga a religiosidade para dentro de casa. Há pessoas que não se vinculam a religião nenhuma, mas creem em Deus. Apresente Deus para os seus filhos. Isto é fundamental, gente, para que eles sejam fortalecidos e capazes de enfrentar os seus desafios e os seus problemas. Agora, diante de tantas lutas, diante dessa pressão que eu falei aqui da aura do planeta, da energia problemática de conflitos de bilhões de seres, e nossos filhos despreparados para a vida, despreparados do divino, sem acreditar neles mesmos, sem saber o que é o poder da fé, serão frágeis vítimas de tudo. Aí depois a gente fica assim como pai e mãe, aonde eu errei? Enquanto a gente não trazer Deus para a nossa experiência comum, ninguém se iluda, continuaremos doentes. Ah, mas a gente está nessa época de racionalidade, estou vendo. Tanta racionalidade e tanta pobreza. É proibido dizer as estatísticas dos suicídios. Mas acredite, é muito maior do que se pensa. Por dia, a quantidade de pessoas infelizes que estão cometendo o ato insano e mais doloroso do suicídio. A gente precisa trazer de volta, transformar a nossa casa em lar. Tem problema? Tem. A afetividade do lar não quer dizer que a gente não vai ter problemas, até porque são almas diferentes. Mas a gente precisa aprender a se educar, a conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. Filho não tem que pensar igual com a gente. Filho não tem que ser como a gente quer, porque são individualidades. Agora a gente pode e deve, desde pequenino, encaminhá-los para o norte moral. Livro dos Espíritos. Qual é a missão dos pais? Não é dar coisas, é orientar o seu filho para Deus. É a maior missão de um pai e de uma mãe. Se você puder dar um conforto material, dê, não é contra a lei de Deus. Mas o principal é ofertar a ele as condições de ordem moral. Essa é a missão de um pai e de uma mãe. Ah, mas eu também sou imperfeito, claro. Tarefa de pai e mãe não é ser perfeito, que nenhum de nós é. Mas educar é desafiador porque pede ao educador, que é o pai e a mãe, educar-se também. Como é que eu vou dizer ao meu filho, nunca minta para mim, se ele me vê mentindo? Eu digo para o meu filho assim, olha, não minta, viu? 2 dias depois, igual, se seu tio telefonar, diga que não estou não. É para mentir ou não é para mentir?
Então, para educar, a gente tem que se educar. É uma avenida de mão dupla. Então, consciente disso, a gente precisa investir. A maior ilha de proteção que a gente pode dar aos nossos jovens é o equilíbrio familiar. Vamos investir nisso. Vamos resgatar esta realidade e dialogar com os nossos filhos. Às vezes a gente deixa eles muito de mão e quando a gente vai perceber, eles já estão com feridas imensas de natureza emocional. Quando a gente vai perceber, nossos filhos cresceram. A gente vai dizer assim, mas nossos filhos são sempre nossos meninos. Só que eles cresceram com as suas angústias, seus medos, suas inseguranças, seus dramas, e a nossa experiência pode lhes ser muito útil. Se nós tivermos uma vivência de religiosidade, leia-se, espiritualidade, a gente vai trazer uma contribuição para a saúde integral dos nossos filhos. E se formos espíritas, mais ainda. Uma vez eu ouvi um amigo espírita, jovem, modernoso, dizendo assim, não, nem mesmo o espiritismo vou trazer meu filho. Quando ele crescer, ele escolhe. Essa é a atitude mais equivocada que alguém pode ter. Porque se eu encontrei no espiritismo um tesouro, eu não vou oferecer esse tesouro para o meu filho. Agora, quando ele se tornar maior, se ele quiser ser ateu, desnorteado, marginal, desequilibrado, atormentado, é uma escolha que ele vai fazer no caminho, que vai fazer a gente sofrer, claro, porque nós os amamos. Mas a gente ofereceu, nós fizemos a nossa parte. É pequeno? Vai. Mas vai mesmo. Não, mas eu queria ir para a evangelização. Vai. O senhor vai me obrigar? Vai. Vou sim. Agora, quando você tiver maiorzinho, você escolhe, aí você escolhe. Vai para onde você quiser. Mas aí já recebeu a semente. Mesmo saindo, a semente vai. Porque o espiritismo é uma praga. Olha, bateu, conheceu, está frito. Você pode ir para onde for. Pode até querer negar, mas fica lá dentro. Não escapa. Uma amiga minha, que era da juventude espírita, de uma mediunidade fantástica, mas muito atormentada, de repente sumiu da casa espírita. Anos e anos e anos depois, eu a encontro no meio da rua e ela toda sem jeito, não sei o que, não precisa explicar nada não. Eu já tinha informação, ela tinha se tornado evangélica e ela estava como missionária lá na África, não sei se Angola ou Moçambique, como missionária da igreja, acho que igreja batista. Eu elogiei o trabalho, que bom, falando, você está feliz? Estou ajudando, ótimo, isso é que é o importante. Esse mais Fred, às vezes acontecem uns casos de atuação espiritual lá. O pessoal dizendo que é o demônio, olha, isso é um irmãozinho que está atuando. Olha lá. Olha que praga boa. Não é? Ela está naquela igreja, mas lá dentro ela sabe o que é que está acontecendo ali. Espiritismo tem essa coisa, né? Divaldo disse que a gente tem que andar com o livro para perder. Então ele anda com o livro dos espíritos evangélicos. Quando o avião pousa, ele faz de conta que esqueceu na poltrona. Sempre tem alguém, quando ele olha para trás, tem alguém que olha para um lado, olha para o outro e pega o livro. Quando pega, ele diz, você está frito. Vai conhecer. E quando conhece, nós temos o caminho, a bússola. Então, a gente oferece a semente divina que o Espiritismo já nos bafeja para dar sustentação aos nossos filhos, para que diante dos vendavais que vão alcançar nossos filhos, eles não pensem em suicídio. Eles não pensem em tirar a própria vida. Eles saibam que tudo passa, que os problemas nos faz crescer. Isso é equipar os nossos filhos com Deus. Isso é equipar os nossos filhos com a consciência da imortalidade da alma. Isso é equipá-los com valores que lhes darão sustentação para vencer os desafios. Lhes dá senso de responsabilidade com a reencarnação, tão valiosa como vimos no início do seminário. Então a gente precisa entender a importância da família, não como posse de pai e mãe. Família não é posse de pai e mãe. Família é laboratório divino de experiências redentoras, onde precisa de um pai e de uma mãe que vai nortear os nossos filhos, sobretudo até atingir a faixa da razão. Atingiu a faixa da razão, eles vão voar, vão sair. A gente é que fica querendo agarrar o tempo todo, né? Olha, quando casar, eu vou mandar construir 2 andares.
Para cada filho casado e morar aqui, olha, eu vou dar um recado: casou, vai morar longe. Presta não esse negócio. Porque tem que ser, gente, a experiência da... Agora, como pai e mãe, a gente fica pronto para orientar, né? Quando precisar, abraçar, acolher. Mas quando a gente começa a querer o tempo todo debaixo da asa, vai trazer problema. Aí daqui a pouco eu conheço alguns casos interessantes. Aí não vou trabalhar não, e corre tudo, aí só come na casa da mãe, só faz na casa da mãe, só faz na mãe. Quem tem que resolver é a mãe, é o pai. Casado. Aí fica aquela coisa mal lentada, bestalhada, não sabe resolver nada na vida, porque o pai e a mãe resolvem. Não, é porque eu não quero que meu filho sofra. Está cometendo o maior erro que um pai e a mãe pode fazer. Tarefa de pai e mãe não é impedir filho que sofra. Claro, a nossa tarefa é amenizar, apoiar, amparar. Mas a gente não vai impedir o filho de sofrer. É uma alma que precisa de redenção, de experiência. Eles terão sua experiência. Por exemplo, tem pai ou tem mãe, principalmente as mães que são muito mais sensíveis. Quando as filhas, principalmente as filhas, quando acaba o namoro, a mãe sofre mais do que a filha, coitada. Parece que quem ia casar com um gêmeo era ela. Não, você está sofrendo, tá? Chegue junto, apoie, abrace, estimule, mande confiar. Mas é uma experiência que pertence a ela. É uma experiência que pertence a ele. Que você talvez já tenha vivido essa mesma experiência. Então, oriente. Mas entenda que faz parte da conquista das individualidades. É muito importante a gente levar isso em consideração. É muito comum a gente ouvir pessoas, sobretudo quando se tornam avós, dizer: avó é muito bom. Não tem aquele peso da responsabilidade de pai e mãe e é só curtir o netinho. Está errado. Se avô e avó alimentar capricho de neto, vai responder perante as leis morais da vida pelo desequilíbrio do neto. A responsabilidade é a mesma se levá-lo a comportamentos que sejam desajustados perante a ele. Não tem, claro, a mesma responsabilidade, porque aí cabe a pai e mãe, não cabe aos avós. No entanto, os avós têm que ter cuidado de amar muito, que é um momento muito feliz, mas não pode nem deve alimentar caprichos de neto. Tem até uma plaquinha que se vende lá em Gravatá: casa de avô, a gente fala o que quer. E não é assim. Eu sei que tem muitos avós que não apoiam esse tipo de coisa, não. Mas quando a gente ouve alguns dizer assim, a gente diz: olha, cuidado, isso pode trazer repercussão muito séria, principalmente quando os netinhos moram pertinho da casa do vovô e da vovó. Então, é só uma reflexão. Abrindo o leque, voltamos para entender a depressão oriunda, por exemplo, da influência espiritual. É aí que os espíritas deitam e rolam. Muito espírita acha que toda pessoa com depressão está com obsessão. Não é isso. Não é. Nós já vimos que a maior cota de depressão é de fundo psicológico. Agora, pode abrir caminhos para presenças espirituais? Pode. Porque quando você alimenta pensamentos negativos, você abre espaço para que a má influência se estabeleça. Então existe sim quadros de depressão oriundo de presenças fluídicas, de antigos desafetos, adversários do passado ou entidades infelizes que podem se apresentar ou se aproximar da gente. Se for o caso, o tratamento espírita auxilia bastante a desobsessão, o passe, a água magnetizada, mas sobretudo a palestra pública. Eu considero a palestra pública ou seminários assim como a gente faz aqui como a melhor desobsessão. Por quê? Porque quando eu escuto, sentado ouvindo a palestra, eu escuto expressões, orientações, abordagens, ideias que me fazem refletir e mudar para melhor, eu modifico a minha vibração e eu posso traçar novas diretrizes na construção de um ser humano mais equilibrado. E como obsessão é a identificação, conforme Emmanuel diz, toda obsessão começa no obsidiado, assim como toda libertação também começa nele. Então somos nós que fornecemos os elementos para processos obsessivos. Então, presenças fluídicas perturbadoras podem ocasionar também depressão. Pânico é fruto da ansiedade, como a gente já viu. A ansiedade, o síndrome do pânico, ninguém nunca morreu de síndrome do pânico, mas a sensação de que vai morrer daqui a pouco. Quem já teve síndrome do pânico narra que a impressão é que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Aí começa a ter taquicardia, sudorese e a sensação de desfalecimento, como se estivesse morrendo.
mas nunca desencarna, nunca morre, porque é apenas uma experiência de natureza psíquica. O pânico é uma doença da alma, é a alma em desajuste. E os fatores que provocam têm muita relação com os mesmos da depressão: o campo magnético, o estresse, o estado de ansiedade, o medo do que vem adiante, a dificuldade de lidar com perdas que pode levar ao pânico, o trauma de uma perda de uma pessoa querida que pode levar ao medo de perder outra. As pessoas que vivem em pânico só de pensar na morte da mãe, e já faz 25 anos que pensa que a mãe vai morrer a qualquer momento e a mãe está com 78 e ainda não morreu, mas a pessoa continua em pânico. É um estado de enfermidade que pode levar pessoas ao desequilíbrio de tal monta que aí sim abre espaços para pensar em tirar a própria vida. Matar-se jamais. A nossa vida é valiosa e gloriosa. A nossa origem é divina e a nossa destinação é estelar. Nós viemos do seio da grande luz e estamos jornadeando em direção à grande luz. Qual é o preventivo para evitar as quedas das doenças da alma? É a saúde integral do espírito imortal. E onde nasce a saúde integral? Jesus de Nazaré, que nos trouxe a boa nova, a mensagem que nós ainda não compreendemos, porque ela é tão profunda, ela é de um dinamismo tão belo, tão rico, que o nosso estágio atual não consegue alcançar. É claro que outros missionários trouxeram orientações nobres para o ser humano. Sócrates indicava o caminho da felicidade para a criatura através da eudaimonia. O que é a eudaimonia? É uma expressão grega que significa: é feliz quem pensa no bem, quem sente corretamente, quem age corretamente. Quem faz assim, mantém-se feliz, porque tem a consciência em paz. Isso é a eudaimonia. Que Jesus falou a mesma coisa, só que de uma maneira mais ampla, para o dia a dia, quando ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ao investir no amor, nós expandimos a nossa energia. Eu recebia no final do ano passado uma mensagem do Espírito Marta, que me tocou particularmente, porque ela citou uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Ela falando do momento que nós estamos vivendo na Terra, e ela disse: estamos vivendo o período apocalíptico. Já estamos nele. E ela disse: os sofrimentos que a Terra está passando eram para serem maiores, mas não alcançaram ainda este patamar, porque milhões de pessoas estão fazendo bem. E isto amenizou perante as leis soberanas da vida e da natureza os grandes dramas do sofrimento humano. Se a gente acha que há muita dor na Terra, era para estar bem pior, mas porque tem muita gente fazendo bem, porque tem milhões de pessoas optando pelo amor, isto tem sido aliviado. Agora imagine se nós optarmos por fazer mais bem ainda, e imagine se outros somarem-se conosco. Quanto de dor, quanto de sofrimento a gente não pode evitar. Há uma música do conjunto Roupa Nova que diz: se a gente começar, outros vão nos acompanhar, porque o amor é contagioso. A terapêutica do bem é a melhor proposta para a gente preservar a saúde emocional, para nos dar o vigor e evitar que a depressão nos envolva a alma. Porque quanto mais bem de coração verdadeiro a gente faz, mais uma alegria diferente nos envolve. Porque quando eu faço bem, eu produzo inclusive uma reação bioquímica. Quem faz o bem, por exemplo, produz fortalecimento do sistema imunológico, produz mais linfócitos T, imunoglobulina A. A pessoa que é solidária produz mais glóbulos vermelhos. A pessoa que faz o bem pelo próprio bem, ele produz um equilíbrio de dopamina, serotonina, noradrenalina, dando a sensação de leveza e bem-estar. É por isso que quando você ajuda alguém, você se sente bem, porque há uma reação bioquímica produzida pela sua adesão ao bem. Assim como a nossa adesão ao mal produz uma reação perturbadora, porque desequilibra a bioquímica do corpo.
Então, sabedoria divina. Quando nós guardamos mágoa, somos candidatos a sérios problemas de enfermidades do corpo, porque já temos a enfermidade psíquica da alma. É, por exemplo, a mágoa e o ressentimento que produz em mais de 70% casos de artrose e artritismo, artrite reumatoide, bursite, lúpus, queda de cabelo, insônia. É a mágoa, que às vezes a gente nem identifica, nem lembra que tem, mas está lá dentro. Não concedemos o perdão. Pode ser uma automágoa, uma mágoa com a nossa própria vida. Desce o perdão. Analise, faça uma análise, identifique. É por isso que às vezes quando você está fazendo uma terapia, você descobre esse caminho. Percebe que eu tenho uma mágoa da minha própria vida, porque eu queria seguir por esse caminho há 10, 15 anos atrás. Não o fiz. Fui atrás de pai, de manhã, de um amigo, seja o que for, e estamos agora arrependidos, ou estamos traumatizados, não nos perdoamos a atitude equivocada, e aí ficamos presos naquele sentimento, naquela energia que vai nos adoecer, que vai deprimir o nosso sistema imunológico, que vai causar infecções das articulações, que vai produzir uma fragilidade tremenda no nosso ser. Mágoa, ressentimento, frustração é caminho para a perturbação, e a perturbação é uma fragilização que pode levar a pessoa a pensar a tirar a própria vida. A terapêutica do Evangelho, do maior psicólogo que a Terra conheceu. Antes de existir a psicologia, lá está Jesus falando do drama da ansiedade. Não vos atormenteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu próprio mal. Isso é característica do ansioso. O ansioso sofre por antecipação. Ele nem resolveu o problema de hoje, já está pensando na bronca que vai ter quarta-feira. Ele nem resolveu o seu problema de agora, mas já está angustiado por um possível problema que talvez nem aconteça. A alma serena, a alma em calma, ela vive o momento, sem perder a sua noção de imortalidade. Experiencia o seu hoje, procurando lidar, resolver, aprender com aquele desafio. E se porventura já se veste um novo desafio amanhã, ele aguarda para resolver quando chegar o momento, se chegar. Isso é a alma em harmonia. Por que a gente não tem harmonia? Porque não criamos o hábito da educação mental. Não criamos o hábito da oração. Eu falo da oração verdadeira, sentimento. Não é a oração que só nasce do desespero ou da palavra decorada. É a oração habitual, com força do sentimento. Criarmos espaço para a meditação na nossa vida. Aprendermos a tentar ver as coisas com calma, mantendo a nossa serenidade. É isto que nos torna mais saudável e menos vulnerável a quadros como ameaça de suicídio. Caminharemos sabendo que mais dia, menos dia, desaparecerá aquilo que nos ameaça, porque tudo passa. Não há noite eterna. Não há madrugada que possa deter o nascer de um novo dia, porque não há beco sem saída no universo. Tudo que nos chega na vida, nós venceremos. E venceremos mais rápido se acreditarmos. Você é maior do que os seus problemas. Você é mais poderoso que qualquer dificuldade na sua existência. Você é muito mais capaz do que imagina. Porque nós somos os filhos da luz, constituídos de um poder magnífico de superação. Pena que ainda não acreditamos nisto. Brilhe a vossa luz. Porque o que eu faço, vós podeis fazer. E muito mais ainda. Alimente a alma com a divina esperança, não a esperança vaga, não aquela esperança fogo fato, não a esperança que parece um nevoeiro sem densidade, não, a esperança concreta, porque consciente. Você carrega o anjo poderoso dentro de você. Há um médico
suficientemente capaz de curar toda e qualquer doença ou ferida que há na sua intimidade. Carregamos em nós um xamã, um mágico, um santo, um anjo. Nós trazemos isso dentro de nós. Eu sei que olhando no espelho e vendo a nossa vida, a gente não acredita muito não, mas é verdade. Esta é a nossa essência, esta é a nossa capacidade. É para lá que estamos nos dirigindo. Durará quantas encarnações forem necessárias, mas nós alcançaremos este patamar. E poderemos alcançar mais rápido se a gente internalizar isto e começar agora a fazer um movimento libertador. Chegou um pensamento ruim, sacuda a cabeça, substitua por um pensamento nobre, faz efeito. E se porventura for persistente, ore, feche-se para o mundo em volta e erga o seu coração em direção a Deus. Você sentirá forças poderosíssimas, penetrando-lhe a alma e instigando-lhe aquilo que você já carrega dentro de si. O reino de Deus está dentro de vós. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Creia. Tudo aquilo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. Crer é a palavra. Crer é a força interior. Crer é a convicção. Crer é a certeza que Deus e suas leis trabalham para que a gente atinja a verdadeira felicidade e a plenitude. Nós podemos cicatrizar nossas feridas e vencer as nossas doenças espirituais. Basta que queiramos. Somos seletivos. Quem escolhe o caminho somos nós. Se eu desejo ficar no abismo da dor, ficarei ali. Mas se eu desejar singrar o espaço e viajar entre as estrelas, eu o farei. Para onde eu vou, sou eu que determino. Quem me segue, sou eu que escolho. O bem ou o mal é uma opção que eu faço. De acreditar na vida ou me abraçar com a morte. De pensar na saúde ou me entregar à doença. De desejar ardentemente o bem ou fragilizado me entregar ao mal tormentoso nos meus desajustes pessoais. Está nas nossas mãos a chave de reescrever a nossa vida e escrever páginas diferentes do nosso caminho. A caneta luminosa está nas nossas mãos. O papel luminoso está à nossa frente. O que vamos colocar ali é pelo nosso arbítrio. Então, se até hoje olhamos para as nossas provas com pesar, com temor, a partir de agora não façamos mais isto. E quando vir alguém desesperado para baixo, erga o astral daquela criatura, apresente um livro redentor, convide-o para encontrar-se com Deus dentro de si. E vamos formar esta legião dos renovadores a partir da nossa própria renovação. Deus sempre, Deus para sempre, até que um dia nós iremos dizer como o grande doutor da lei, Saulo, convertido à beleza do cristianismo, agora Paulo, vamos dizer com ele, um dia, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Muita paz. Vamos às perguntas e respostas. Vamos agora à segunda parte. Eu faço as perguntas aqui e muitas vezes não vai estar literalmente como escrito no papel, mas a ideia vai ser passada para o Frederico Menezes. Frederico, como conversar e ter afeto? Tudo que você falou, quando na minha constelação familiar os diálogos não batem, os assuntos de interesse não têm nada em comum. Quando fala o que pensa, ao invés de gerar um diálogo, gera julgamento um no outro. Como conversar e ter afeto com todo esse clima? Desenvolvendo as habilidades que na verdade já existem em nós. E para desenvolver essa habilidade,
somos convidados à autoeducação. Desenvolvermos a resiliência, que é suportar aquilo que nos chega e nos fere pelo pensamento contraditório do outro. Desenvolver a alteridade, a capacidade de entender e aceitar o outro como o outro é, e não conforme eu queira que ele seja. Desenvolver a empatia, no poder de me colocar na posição da visão que o outro tem. E a partir daí, claro, abrir-se àquela sensação de que, da mesma maneira como eu quero ser amado pelo que eu sou, e como sou, eu me esforçar para fazer o mesmo com aqueles que não têm maiores afinidades ou pensam como eu dentro da constelação familiar. Aliás, a própria definição da pergunta já é otimista. Constelação familiar. Estamos dizendo, constelação é o quê? Agrupamento de estrelas. Então aquela estrela que nos incomoda porque pensa diferente, continua estrela. Apenas pensa diferente da gente. Quando a gente desenvolve uma certa maturidade ou experiência, a gente procura estabelecer um diálogo, mesmo percebendo que não há maiores afinidades, a gente vai chegando através dele. Se você sente que tem mais maturidade que aquela outra pessoa, o que é que nos ensinam os mentores espirituais? Eles se apagam para não humilhar e procuram estabelecer proximidade. Henri Pestalozzi, o grande educador pedagogo que norteou a vida educacional de Allan Kardec, ele recebia os seus alunos, as crianças, de joelhos para ficar à altura das crianças, porque ele tinha o sentimento que quando o educador recebe a criança de cima para baixo, pode dar-lhe a sensação opressiva ou de alguém que é tão superior que não vai haver mecanismos de entendimento. Mas quando ele se ajoelhava e o pequenino ficava testa com ele, dava ao pequenino a sensação de acolhimento e de entendimento. Devemos, de alguma forma, metaforicamente, fazer o mesmo dentro de casa. Se eu já tenho, por exemplo, maiores luzes de conhecimento que um filho que não tem nenhuma ligação, que gosta de coisas mais banais, tente chegar a ele através daquilo que ele gosta. Obviamente que não quer dizer que você vai aceitar tudo que ele pensa, mas vai saber aceitar o direito que ele tem de, por enquanto, estar pensando assim. E você, abrindo perspectiva de diálogo, ele vai entender que mesmo sem gostar do seu ponto de vista, você respeitou dele. É uma construção, não é fácil, porque nós mesmos temos dificuldade de ser contradito. Quando alguém rebate o que a gente pensa, a gente se machuca. Isso chama-se milindre. E o milindre é o termômetro do nosso orgulho. Quanto mais a gente é melindroso, é porque o orgulho na gente é muito grande. Então observe se muitas vezes aquilo que cria o diálogo quase impossível não é de alguma forma uma linha de mão dupla. O outro não aceita sob hipótese alguma como a gente pensa e a gente termina brigando com o outro porque ele também não aceita que ele pense como ele é. Então, por isso que a família é um laboratório sublime. E muitos espíritos se angelizaram, não com tarefa extraordinária junto à humanidade, mas na tarefa silenciosa e humilde dentro de casa. Frederico, como lidar com as incoerências, como foi falado, do pai que pede para não mentir e depois mente? Como lidar com a raiva que surge quando se observa essa e outras incoerências durante o relacionamento na família? Quando uma vontade de sair daquele lugar, desejando nunca mais voltar. Já tive muitos pensamentos de querer sair da vida nesses momentos, quando entro em contato com esses sentimentos. Como lidar com essas incoerências? Exercitando a indulgência. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um texto que diz mais ou menos assim: antes de criticar tal ou qual atitude desta ou daquela pessoa, verifique se você mesmo não seria capaz de agir da mesma maneira que eles. Quantas pessoas talvez não suportem a nossa incoerência?
Quantas vezes o que nos incomoda no outro, nós não temos outros valores negativos que incomodam a outras pessoas e, no entanto, elas nos suportam. A indulgência faz parte do nosso autoconhecimento. Quando eu me volto para dentro de mim para conhecer as minhas imperfeições, eu vou detectá-las. E ao detectar que eu tenho aquelas imperfeições, eu começarei a ter mais condição de aceitar as imperfeições que ainda caracterizam as pessoas que convivem comigo. Porque eu vou descobrir que eu não sou perfeito e que eu tenho defeitos que também podem estar ferindo aqueles que comigo convivem. Fugir não é a melhor solução, porque a gente vai sempre encontrar na vida aquilo de que necessitamos. Então enfrentemos esse desafio. No fundo, gente, nós amamos aquelas pessoas que nos incomodam. No fundo, na construção da família, eles também nos amam, mesmo brigando com a gente renitentemente. Quantas vezes nós temos dificuldade de relacionamento com determinada pessoa em casa, e quando aquela pessoa morre ou vai morar longe, a gente sente uma saudade. Meu Deus, eu não sabia tanto que gostava daquele miserável. Amá-la sem alça faz parte da nossa história de vida. Quando a gente diz assim, aquela pessoa minha mala sem alça, a gente esquece que ele pode estar pensando que a gente é a cruz dele também. Então, nunca a gente deve pensar que o outro é tão cheio de defeito que não tem nenhuma qualidade. Nem a gente deve pensar que a gente é tão cheio de qualidade que não tem nenhum defeito. Todos os temos. Uma vez uma senhora, uma mãe, me procurou lá na instituição que eu sou vinculado para falar do filho. Segundo ela, pedir ajuda para o filho. E conversando, eu perguntei, mas fale-me dele. A senhora só falou coisa ruim do filho. Ela elencou acho que uns 15 defeitos que o pobre tinha. Quando ela terminou aquele rosário de notícias trágicas sobre o filho, eu então tive um insight e perguntei a ela, agora, para conhecer ele melhor, me diga o que ele tem de bom. Ela parou, ficou como vocês, assim, com essa cara de paisagem suíça, olhando para mim. Aí eu repeti a pergunta, a senhora poderia dizer o que é que ele tem de bom? Vocês acreditam que ela não conseguiu dizer nada de bom que ele tinha? E era a mãe. Gente, não existe pessoa que não tenha nada de bom. O problema é que a gente se intoxica tanto com uma visão negativa sobre as pessoas, que termina a gente não conseguindo ver que as pessoas têm lado bom. Então, talvez aquela pessoa incoerente tenha aspectos positivos que devem nos auxiliar a amar essas pessoas conforme elas estão situadas e, quem sabe, poder ajudá-las a se tornar melhores. Tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, acho que vocês não conhecem. Tem um item lá chamado indulgência. Aconselho a dar uma lida, relida e passar a eternidade lendo esse trecho, que a gente precisa muito. Qual é o nível, Frederico Menezes, de responsabilidade da mãe que, apesar de dar todo o apoio moral, todo o apoio material à filha adotiva, não consegue amá-la ternamente? A mãe adotiva não consegue amá-la ternamente. Qual é a responsabilidade dessa mãe? A mãe não consegue amar a filha, é isso? Isso, adotiva. Ela já teve um jeito